nessa coisa dos instrumentos do ator, né? O corpo, a voz. Só que pra gente obter o melhor desempenho desses instrumentos, a gente tem que saber usar e cuidar. Para isso, eu vim conversar hoje com o Luiz. Bom, eu sou Luiz Alberto Faria, eu sou professor de canto, sou preparador vocal, eu sou mestre em música pela Kent State University, Estados Unidos, onde eu pude começar a desenvolver meu trabalho com voz. Até então eu tinha me dedicado ao piano. Foi quando um dia que me falaram que eu tinha uma voz para cantar e que eu devia estudar essa voz, e foi aí que começou o meu trabalho como professor. Você falou, né, que a gente tem o corpo e usa a voz, não sabe como. Este não saber como, na verdade, é que começou essa minha pesquisa, porque a gente lê muito, a gente ouve muito. A gente está numa era onde a internet ela traz muita informação, e muitas vezes informação contraditória. E eu percebo que muitas vezes essa vamos colocar, superficialidade de passar a informação para o aluno é que fez essa minha curiosidade, porque eu queria saber mais, né? E eu tive a sorte de ter professores bons do meu lado. Eu fui aluno do grande tenor Benito Maresca, foi um tenor maravilhoso, brasileiro, mas que fez carreira na Europa, e que ele descobriu de fato a minha voz e começou a me incentivar a dar aulas. Então foi assim que você se descobriu como cantor? Posso dizer que sim. Os erros, mais do que os acertos, começaram então a me fazer buscar a resposta das perguntas que eu tinha como cantor. Eu fui, na verdade, buscar conhecimento não só na leitura dos sites, mas também comecei a investir em livros. E comecei a buscar fonoaudiologia, né? Eu imaginava um som e fazia outro, achando que fazia aquele som. E isso é muito comum. Você que está me assistindo agora, nos assistindo, pode pensar assim: eu sou legal, eu tenho uma voz legal, eu estou me ouvindo legal. Mas quando você grava a sua voz e ouve depois, às vezes você pensa: nossa, tá muito estranho, nossa, tá muito nasal, tá muito metálica, ou tá muito cirque. Porque na verdade a gente ouve a nossa voz pelas sensações que a gente tem, e também porque a gente tem, né, vários ossos no meio do caminho entre a minha fala, e eu ouço por fora, mas também ouço por dentro. Eu me ouvir legal não é legal. Eu preciso que as pessoas me ouçam legal, me ouçam bem, e que falem que aquilo tá legal ou não. Pega bem levinho, como se fosse bem assim, um sonzinho bem sutil, faz, ó. Isso, ó, tá leve, gostoso. Agora brinca com esse som, ó. Faz isso pra mim. Então, se alguém te pede, faça uma voz X, e você faz a voz X, mas você não consegue manter a voz X por muito tempo, porque você cansa de ficar rouco, ou você começa a ficar sem ar, ou pior ainda, né, você não consegue mais lembrar como fazer porque você estragou a sua estrutura vocal, tá errado, né? Então é por isso que é importante a gente trabalhar, conhecer a voz a fundo. Como eu falei no começo, não adianta você ter um instrumento e você não fazer a manutenção desse instrumento. Às vezes você compra um aparelho de som, por exemplo, e ele começa a dar um problema, você vai levar ele para manutenção. Então, às vezes você não precisa esperar que dê problema para levar para manutenção. Procura ajuda antes, né? Justamente para não começar a ter uma dor, a ter enfim, algum problema mesmo, né? Uma dificuldade. Quando as pessoas vêm te procurar para ter aulas de canto, elas normalmente vêm pedindo o quê? Buscando o quê exatamente? Eu tenho alunos de canto que são da linha do canto lírico, do popular, do sertanejo, do rock, do musical. Eu tenho várias áreas e tenho trabalho com os atores, que me procuram muitas vezes porque estão perdidos em relação a como desenvolver uma voz. Nem sempre a voz do personagem falada, mas a voz que ele vai cantar, que é uma coisa diferente, porque a voz falada, o ator também consegue com o fonoaudiólogo. E nem todo fonoaudiólogo consegue dar para o ator a maneira de se cantar. E eles geralmente
indica um professor de canto. É importante conhecer o nosso instrumento para poder, inclusive na hora de fazer uma música, quando você for cantar em cena, na verdade, você saber que tipo de emoção colocar. Você recebe um texto e você recebe o direcionamento, o diretor te manda fazer algo, mas o próprio texto sugere coisas porque as palavras têm poder. Por exemplo, essa música da Dolores Duran, chama Ternura Antiga, ela é muito emocional para mim e eu quero mostrar as palavras dela quando eu canto. Ai, a noite escura, o vento frio, essa saudade, este vazio, essa vontade de chorar, e fazer com que de repente aquela frase soe mais dramática, com mais voz, com mais volume, com mais energia, com mais ressonância, com menos ressonância, e trabalhar toda aquela dinâmica que a gente aprende, que a gente deseja e que na verdade é o que toca de fato o público e que faz o público arrepiar. É bacana você sentir que você consegue traduzir aquilo que você tem que dizer ou cantar através da sua voz e através do seu corpo. Então como é que o canto ajuda um ator nessa busca? O canto ajuda, então, a você entender o que você pode produzir de grave, que seja bom para você, confortável, saudável, que tenha um brilho legal, e o quanto você pode expandir isso até uma região aguda. Tá, se eu tenho um grave e tenho um agudo, significa que então é só isso que eu tenho? Não. Justamente é isso que a aula de canto faz, que você consiga expandir esses graves, expandir esses agudos, você vai aumentar a sua tessitura. Então, por exemplo, eu posso começar a cantar aqui, ó, um grave, tipo... É uma nota que eu não tenho, é uma nota muito grave. Eu vou ir pro agudo, tipo, fazer aqui... Tá bem acima daquilo que eu consigo fazer normalmente. Então, de um gravão até um agudo é a minha extensão. Agora, dentro da minha extensão, eu tenho a tessitura. E muitas vezes é muito reduzida a tessitura que eu conheço. Eu consigo fazer um grave, um médio, um pouco do agudo, já sobe a laringe. E o canto ajuda você a desenvolver essa tessitura. Mas é possível então que eu consiga ampliar? Óbvio. E é isso que a técnica faz. Mas e a respiração? Porque tecnicamente a gente nasce sabendo respirar. É uma coisa que a gente faz automaticamente sem prestar muita atenção. Dá pra, com a ajuda da respiração, melhorar isso? Como é que a gente usa melhor a respiração a nosso favor? Quando o aluno chega com uma dessas problemáticas para resolver, a primeira coisa que eu tento fazer com ele é que ele sinta qual é a respiração natural e a partir dela eu vá melhorando a capacidade do controle de mais e menos ar para que ele consiga ter mais e menos projeção. Porque o que mais interessa na verdade é que eu consiga produzir mais, render mais e não me agredir, não me machucar. O interessante é que a minha voz corra e preencha até a última fileira do teatro. A gente deseja isso, né? Que a voz corra, tenha uma projeção perfeita. Se eu não estudo respiração, eu não consigo trabalhar com nuances vocais. Eu não consigo ter mais volume, menos volume, mais projeção, menos projeção. Mamãe me chamou. Mamãe eu quero, né? Como que é a musiquinha lá? Fala. Mamãe eu quero. Agora fala a mesma frase pensando no... Mais uma vez o... Mamãe eu quero. Agora tenta, nessa mesma voz, colocar um pouquinho mais de ar. Aqui, de impulso de diafragma, com o abdômen, na verdade, conduzindo o ar para fora. O ar está nos pulmões, mas o diafragma está aqui em cima. A parte abdominal, ela auxilia na expulsão do ar para fora. Mas, vai. Mamãe eu quero. Mamãe eu quero. Você sente mais facilidade de fazer esse som. Falando um pouco de cuidados com a voz. A gente escuta falar, até muitos atores devem ter escutado, não come chocolate antes da apresentação que mela as cordas vocais, come maçã que massageia as cordas vocais, faz inalação, toma chá de hortelã com gengibre. O que disso é verdade e o que é mito? O que realmente é bom e o que não é? Bom, você falou uma coisa bacana que
Não come chocolate porque mela a prega vocal. Primeiro que tudo que a gente come e bebe não passa pelas pregas vocais. Isso é importante de saber, tá? Mas o problema que as pessoas dizem é que chocolate, leite, derivados do leite em geral, iogurte, queijo, muitas vezes eles podem trabalhar com o espessamento da sua saliva. Então, assim como você fala e você percebe que vai ficando mais difícil de articular, você começa a ficar produzindo menos saliva porque vai ressecando, você começa a sentir isso mais frequentemente quando você consome esses produtos. Então não é que faz mal. Se você tem o corpo hidratado naturalmente, ou seja, você bebe bastante água, se você usa nebulização artificial, se você usa, né, o inalador, você acaba melhorando o seu corpo para que esses produtos não agridam tanto. Maçã é muito bom porque ela é um adstringente natural. Então não só porque ela massageia quando você come, você realmente trabalha com a musculatura da mastigação, você também, pela propriedade adstringente da maçã, você consegue, na verdade, deixar a saliva mais fina de novo. Então você comeu chocolate? Come uma maçã, toma água, café. Café é uma coisa também que sempre me perguntam, mas professor, posso tomar café? Pode! Não é bem o café que faz mal. Claro, se você percebeu que tomar café te deixa com a saliva mais espessa, toma água depois. Toma água antes, toma água durante, toma água sempre. A questão que mais me preocupa muitas vezes não é o que você está tomando, mas se está sendo gelado ou quente. O choque térmico é pior. Então, aproveitando esse gancho falando de aquecimento e desaquecimento vocal. A minha forma normal de falar é assim como eu falo com você. Se eu falar isso num palco, ninguém me ouve. Então, como que eu faço? Eu tenho que aquecer a voz. Então, como que é aquecer a voz? É usar respiração e usar ressonâncias. E aí usar articulação, usar projeção, usar exercícios de fala, exercícios de sílabas, coisas que na verdade muita gente já aprendeu na escola, ou até mesmo com professores de canto, com professores de teatro mesmo, com fonoaudiólogos, com livros, com pesquisa de internet, que a gente aprende muito fuçando, né? E ouvindo quem já fez, tal. Então a gente vai sempre criando um repertório de exercícios na cabeça. E é importante saber voltar para a sua voz normal. Você aquecer a voz, então, é fazer com que não somente você tenha graves, médios e agudos com facilidade, mas que eles sejam bem produzidos. Se eu não trabalho na respiração de uma maneira correta, eu corro o grande risco de não mandar ar para as pregas vocais vibrarem, ou mandar em excesso, ou mandar a menos, e eu causo uma sobrecarga lá na laringe. E é isso que é o problema de fazer exercício sozinho, sem uma indicação de como ser feito. Por isso que é importante procurar um professor. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Fala isso aí, ó. Com a mesma sensação. Não precisa ser na mesma nota, mas próximo dela. Faz aqui, ó. Vai. Segunda-feira, eu já perco. Isso mesmo. Segunda-feira. Então, é estranho fazer essa transição. A gente se sente bem esquisito. Ó, mas você falou bem agora, ó. Ficou excelente, ó. A gente se sente bem esquisito. Não é a gente se sente bem esquisito, né? Tipo, não tenho que colocar essa projeção o tempo inteiro. Não preciso. Então, aquecer a voz, sim. Você vai usar exercícios de vocalizes básicos. Tem gente que faz vi, voi, ou mei, ou para colocar a voz mais na projeção. E depois você vai voltar para uma região mais neutra, mais tranquila, mais leve e vai tentar falar nesse som. Eu tenho 2 livros que eu gosto de usar para os meus alunos, inclusive, para que eles possam não ler simplesmente para achar que aquilo já é a resposta final, mas que seja, na verdade, o começo de uma pesquisa, que são 2 livros. Um que eu gosto de chamar que é o Temas em Voz Profissional, da doutora Silvia Pinho, né, fonoaudióloga. A voz metálica, formante, a atuação do fonoaudiólogo, canto sertanejo, a missão vocal de cantores de coros evangélicos. Tem muita gente que gosta do canto gospel, como é que eles fazem. A questão do, olha só, tem aqui a voz no teatro, né? É uma compilação de artigos escritos por outras pessoas. E a doutora Silvia e essa equipe, eles se uniram e montaram esse livro. O segundo é Higiene Vocal, que está escrito para canto coral, né? Da outra fonoaudióloga, 2 aqui, Mara Belal e Maria Inês Reda. É um livro também que eu gosto muito de indicar, porque ele fala algumas coisas sobre a produção da voz, comparando voz falada e voz cantada.
inclusive, que é bacana de pensar até aprofundando, olha só, voz falada e voz cantada. E tem um capítulo aqui que fala sobre esses mitos, né, e bem-estar. Então, alguns mitos interessantes, algumas coisas que eu falei aqui tem bem desenvolvido. Agradeço pelo bate-papo, pela pequena amostra grátis de uma aula de canto, pelo seu tempo, pela sua disposição. E eu tenho certeza que ficou bastante coisa positiva para o pessoal que está assistindo também, fora as fontes bibliográficas para continuar pesquisando, galera. Vamos estudar, vamos aprender, vamos nos aperfeiçoar. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vou deixar os contatos no final do vídeo, legal, tá? Telefones. A partir agora do segundo semestre eu estou com bastante horário disponível. A gente pode agendar uma aula para se conhecer. Sinta-se à vontade para conversar comigo numa aula, pessoalmente, até mesmo por Skype. Hoje em dia essa tecnologia ajuda a gente, né? Sim, verdade. Muito bem, valeu pessoal, até uma próxima!